Uma pessoa que ajuda outros em casos de dificuldades psicológicas e psiquiátricas está observando que há muita psicose e distúrbios psiquiátricos em geral e que a medicina não apresenta prognóstico de cura. Quando não há prognóstico de cura, segundo a medicina, é porque não são casos exatamente clínicos de distúrbios mentais, mas podem ser atuação de forças negativas que estão fazendo pressão sobre toda a humanidade. E quem trabalha com isto precisa ter muito cuidado para não generalizar este fato, porque embora existam forças atuando, não são todos que estão sendo atuados. Depende do alinhamento do indivíduo e depende de com que plano ele está conectado. Essas forças que a pessoa está citando, elas atuam naturalmente no plano mental e no plano astral. Então, aqueles que ficaram no plano astral ou no plano mental estão muito sujeitos a isto e devem mesmo se preservar. Mas quem está buscando um contato além do mental não precisa nem pensar nisto. Quem está buscando um contato além do mental, a receita é nem pensar nisto, não cuidar disto e se manter no seu próprio nível de alinhamento e no seu próprio nível de consciência. E quem trabalha com isto deve ter muito cuidado com si próprio, porque se no momento ele desce do plano além do mental, no seu alinhamento, ele também vai ficando misturado com estas coisas. E aí depois perde a possibilidade de tratar dos outros. Porque nós só podemos tratar de um assunto quando estamos polarizados além daquele assunto. Se você está polarizado no mesmo plano, você não tem possibilidade de tratar daquilo que não é clínico, daquilo que é outra coisa. Então, nós não podemos neste momento, individualmente, resolver esta situação planetária, destas forças que estão atuando, porque nós estamos numa seleção da espécie humana. Então, nós não temos que cuidar disto. Nós temos que estar além disto, que é para mesmo as pessoas que a gente trata se sentirem atraídas para além disto. E lá então nós podemos ter até um certo poder de oração, uma certa forma de atuar, que não é normal, que não é clínica, mas é uma atuação interna, uma atuação interior, e que vai eventualmente ajudar a resolver o que a medicina não consegue resolver neste campo em certos casos. Agora veja, como nós somos desinformados a respeito destas coisas. Uma pessoa foi visitar um museu, e era um museu em homenagem aos soldados de uma certa guerra. E lá dentro ela sentiu uma imensa tristeza diante daqueles objetos e dos pertences dos seres que combateram. E haveria ali alguma energia desses seres? Bem, o museu realmente era o último lugar onde a gente deveria entrar, porque cada objeto daquele, cada coisa que tem lá dentro, não só representa um passado que nem sempre é um passado equilibrado e de paz. Então, o museu é um aglomerado de coisas psíquicas da pior qualidade possível. E quando se está dentro de um museu, o que acontece é que nós ali estamos absorvendo tudo aquilo que aqueles objetos emanam. Porque um objeto fica impregnado daquilo que são as coisas que acontecem pelas quais ele passa e ele fica impregnado da energia daquilo que ele participa. De forma que um museu é um aglomerado de coisas, não só que já passaram, mas
não se sabe como aquelas coisas se passaram. Então, se sentir uma tristeza diante de objetos, de um museu, de uma guerra, é o mínimo que poderia acontecer para uma pessoa. Ela ainda foi preservada. Uma pessoa diz que tem uma cobrança interna e um sentimento que ela está não sendo sincera com as hierarquias, porque ela está se prometendo mudanças que ela não cumpre, que ela não faz. E como ela pode fazer uma confirmação de votos que seja eficiente? Então, tudo isto é um processo, e os nossos votos também. Mesmo que a gente faça um voto sinceramente, é preciso que aquele voto vá sendo renovado, vá sendo confirmado, porque ninguém faz um voto todo de uma vez. Quando se faz um voto diante da vida evolutiva, quando se faz este voto, nós estamos aí iniciando um processo de nos confirmarmos em uma linha evolutiva. Mas o indivíduo no início faz o voto, mas depois cai, ou depois volta atrás, porque ele não está totalmente confirmado no voto. Confirmado no voto quer dizer todos os níveis de consciência dele, todos os níveis dele irem aderindo àquele voto. E isto não acontece de repente. Os votos são progressivos. Então, cada vez que se faz um voto e não se cumpre, aquilo deve nos animar a repetir o voto, porém de uma maneira mais firme, de uma maneira mais profunda e pedindo ajuda para que o ser interno participe daquele voto. Enfim, um voto destes, qual a pessoa se refere, isto não é uma promessa que se faz aqui para um outro. Um voto é uma questão muito interna e que joga com todos os nossos níveis de consciência. De forma que nós podemos fazer um voto num certo nível, mas um outro nível não está fazendo aquele voto, aquele outro nível não está preparado ainda. O outro nível não está pronto, não está na hora dele confirmar aquele voto. Então este voto é feito mesmo gradualmente. E precisa ter paciência, precisa ir reconfirmando os votos, precisa ir confirmando isto, para que isto vá descendo no ser, para que isto vá se aprofundando e vá se confirmando. E uma pessoa gostaria de saber o que é sonhar com dentes, porque ela tem sonhado com seus dentes que se arrancam naturalmente sem precisar de dentista. Sim, os dentes são símbolo das nossas palavras, do uso da palavra. Então, se os dentes começam a cair, ou se os dentes não estão bem, nos sonhos, isso está indicando que nós temos que cuidar do uso da palavra. E os dentes que caem no sonho são aqueles que não suportam mais o mau uso da palavra. Já chegou no ponto de caírem. Porque os dentes estão numa parte central do nosso corpo quando nós falamos. Então os dentes estão recebendo a energia da nossa palavra. Os dentes estão mergulhados nesse nosso mecanismo da palavra. Então, se nós não sabemos usar a palavra, os dentes começam a sofrer no plano astral e eventualmente no plano físico também depois de algum tempo. E uma pessoa, segundos antes de acordar pela manhã, ela viu numa imagem 4 cachorros desencarnados deitados numa rua de paralelepípedos, a uma distância de 2 ou 3 metros um do outro. E ela quer saber se isso tem a ver com alguma coisa que ela tenha feito errado, ou tem alguma coisa a ver com o trabalho que está sendo realizado aqui. Não, esta imagem não tem nada a ver nem com este trabalho, nem com você. Existem seres do reino animal que estão sendo retirados da encarnação porque as condições de trato do reino animal aqui estão muito abaixo da necessidade do reino animal.
Então, as condições para o reino animal aqui na Terra, em geral, são tão inadequadas que existem animais que estão sendo retirados da encarnação por falta de oportunidade para eles estarem aqui. E esses que estavam na rua, deitados, 2 a 3 metros um do outro, isto está simbolizando esses que são retirados. Quando um animal desencarna, ele não sai imediatamente do corpo, como nós, né? Nós levamos várias horas para sair completamente do corpo. Um animal também. Então os animais não saem de repente, porque os animais têm corpo astral e esse corpo astral tem que se desprender do corpo físico. Isto leva também umas horas. Nós não sabemos nada disto e um animal morre, nós não fazemos com o animal o que se faz com o ser humano, que fica ali aguardando que os corpos saiam. Mas os animais, nós não conhecemos estas coisas e tratamos os animais de forma diferente. Não deveríamos tratar. Os animais, quando desencarnam, devem ficar ali quietos algumas horas, até que eles saiam completamente. Aí depois você vai tomar providências com respeito ao corpo. Então, por isso que no sonho isso estava assim. Os 4 ordenadamente deitados um depois do outro, que é como se deve fazer mesmo quando um animal desencarna. Uma pessoa diz que ela é professora e trabalha em 2 comunidades onde existe todo tipo de violência. Ela gosta muito do seu trabalho, mas ela fica às vezes com uma interrogação. Então, se esse é o seu trabalho, se você reconhece que esse é o seu trabalho, trata-se de você não entrar na energia do medo. Porque nós não precisamos entrar na energia do medo. A comunidade toda pode estar com medo e nós não. Então, se você não está com medo ali dentro, você está no outro plano, você está no outro nível e pode até ajudá-los. E uma pessoa está perguntando se o jejum de alimentos pode ajudá-la na elevação da consciência. Para você ter uma elevação de consciência, na alimentação você pode ser ajudada se você não comer produtos animais e comer com moderação. Porque os corpos, hoje em dia, em geral, não estão em condições de fazer jejum. Os corpos estão enfraquecidos e abalados. E os corpos estão em ambientes coletivos não adequados, com ar contaminado, com água que não é boa, alimentos envenenados. Então não é momento de estar fazendo jejum, porque isto vai enfraquecer mais os corpos. É necessário moderação no alimento. E uma pessoa está aqui transcrevendo o sonho de uma amiga, que é um sonho bastante importante, porque ela depois quer dizer para a amiga qual foi a interpretação. Nós não podemos estudar sonhos por recados. Então, cada pessoa deve contar o seu sonho. Porque se eu conto o sonho de um outro, eu já estou mudando completamente aquele sonho, porque eu já estou colocando a minha energia ali. Então, é preciso que a própria pessoa conte o sonho, que a própria pessoa escreva o sonho, que a própria pessoa fale daquilo. Porque no modo dela falar, na forma dela se expressar, no modo como ela escreve, aquilo tudo faz parte da interpretação. Então, por mais interessante que seja um sonho de alguém, contado por um outro, é outra coisa. É a versão do outro. E mesmo que tente ser correto, não vale, porque não foi ela que sonhou. Como é que ela pode colocar a energia correta ali? Então, nós não podemos fazer isto. E aqui uma pessoa diz que numa relação conjugal, um dos dois não se esforça para se transformar. E que o outro se esforça, mas também não evolui muito. Bem, numa relação conjugal, nós temos que nos esforçar, mas deixar de observar o outro. Porque o outro é outra coisa, o outro tem outro ritmo, tem outro modo de fazer. E se você fica observando o outro, enquanto você está trabalhando a si próprio neste ponto, você vai se confundir.
e vai misturar o seu processo com o do outro. Cada um tem o seu ritmo. Então, se os dois resolvem se trabalhar, eles vão se trabalhar individualmente. E um não vai ficar observando o outro e nem cobrando o outro, porque este ritmo pode ser diferente, como é diferente. E como equilibrar razão e coração nas nossas relações? É preciso usar os dois, sabendo reuni-los. Então, quando fala o coração, dar ouvidos. Quando fala a razão, prestar atenção. Não deixar que um elimine o outro e procurar juntar os dois, reuni-los e formar uma síntese. Porque podem ser dois pontos de vista: o ponto de vista do coração e o ponto de vista da razão. O ponto de vista do coração é sempre mais intuitivo. O ponto de vista da razão é mais mental, é mais analítico. Mas, muitas vezes, nós precisamos de um pouco de mente. Não é só coração, também não é só mente. Então, quem dispõe de razão e de coração deve saber usar os dois, até que isto se funda. Mas tem que usar os dois e ir equilibrando essas duas tendências, ou esses dois sinais, que aos poucos vão se harmonizando e tornam-se uma coisa só. Pois não. As pessoas confundem muito o coração com o emocional. E o emocional está num plano abaixo do mental. Eu acho que tem diferença, sim. Porque se é emocional, você está envolvido com aquilo. Você está misturado com aquilo. E nem sempre você pode controlar aquilo. O coração é algo muito intuitivo. O coração não prepara, não dá sinais. O que vem do coração chega pronto. E você reconhece. Reconhece algo que não vem da mente. O coração não elabora. O coração dá o sinal claro, nítido, sem elaborar, sem construção. Não tem como errar. E uma pessoa diz que após entoar o mantra de liberação das forças antagônicas à evolução, veio-lhe a imagem de uma pessoa que ele conhece, que está em dificuldade, saindo da névoa. E a sua imagem tornou-se bem nítida e depois desapareceu. Era como um pedido de ajuda. Isto enquanto ele entoava o mantra. E ele então observa. Normalmente eu uso esse mantra durante a madrugada quando acordo. Esse mantra tem uma força incrível, assim como o mantra de Antuak. Agora, esta mesma pessoa estava na oca da vigília permanente e, após ter pronunciado mentalmente o mantra de Antuak, surgiu na visão dele a hélice do catavento de F3 girando em sentido anti-horário. Isso pareceu-me ter relação com o elemento água. E ele disse que a água que vinha do fundo do poço, puxada pelo catavento, era muito mais sutil, como que num estado intermediário entre o líquido e o gasoso. Veja o relacionamento com a água como é. Como isto vai abrindo portas para nós termos um contato com este elemento, um contato mais real e mais correto. O sentido horário no mundo dos sonhos, quando uma coisa está girando em sentido horário, como o relógio e outras coisas, em sentido horário, isto quer dizer um caminho normal, um caminho equilibrado, porém normal. Quando gira em sentido anti-horário, quer dizer um caminho especial, quer dizer um caminho que não é normal. É o mesmo, por analogia, o que acontece com os signos. Enquanto nós fazemos parte da humanidade comum, nós vamos encarnando no zodíaco em sentido horário, como vocês sabem. Mas quando nós tomamos certas decisões e entramos no processo evolutivo, nos preparando para expansões de consciência, nós começamos a girar o zodíaco ao contrário. Então são duas formas de nós estarmos no zodíaco. A humanidade normal segue os signos bem em ordem.
E quando você já está saindo desta normalidade, você começa a encarnar ao inverso. É o que o Catavento está dizendo aqui. Então o Catavento está dizendo que existe disponível para nós um relacionamento com a água não normal. Senão o Catavento estaria girando e a água jorrando. Aqui o Catavento está girando ao contrário, quer dizer, vocês se relacionem com a água corretamente. Nós temos que descobrir uma forma de nos relacionarmos com a água que não é essa forma comum das pessoas usarem a água e das pessoas terem o uso da água. E tanto num dia quanto no outro, disse a pessoa, pela madrugada, após os mantras, eu ouvi um sino que tinha seu som amplificado e que podia ser escutado a longas distâncias. Este sino ecoava num imenso vale, que era uma síntese do Vale de Erques, do Vale de Soim, dos Lagos do Alojamento, mas porém num outro plano. Então, nós aqui estamos sendo realmente convidados a não ficarmos só na parte material dos nossos trabalhos. Nós temos que ver aí uma forma de estarmos diante destes assuntos, ou melhor, diante dos reinos, diante do reino mineral, que é a água, não, e a terra, do reino vegetal, do reino animal e do reino humano, não em sentido horário, mas já está na hora de nós estarmos vendo isto de outra maneira, de outra forma. Isto é, em sentido anti-horário, quer dizer, nós levarmos em conta que as coisas são materiais, mas não para ficar assim para sempre. Que tudo aquilo que é material, até uma pedra, aquilo está destinado a se tornar mais sutil. Então, se nós usamos esses reinos todos, como todo mundo usa, mesmo corretamente, nós estamos fazendo o jogo da materialização. E se nós começamos a descobrir formas de usar estas coisas, de estar em contato com estas coisas diferentes da normal, respeitando, vendo na água um ser vivo eventualmente considerando que a água é uma grande entidade. Isto que nós chamamos de água e que vemos correr aqui, isto é uma grande entidade nos planos internos, nos planos superiores. E esta água é desta forma material, com as propriedades que ela tem, aqui na superfície do planeta. Mas nós não conhecemos toda a água. Nós não sabemos que propriedades, que forma tem a água no interior da Terra. Nós não sabemos, porque não temos a visão astral, como é a água no plano astral. Nós sabemos que a água física do planeta vai ser transformada. Primeiro ela vai mudar de lugar. Por isso é que falta água em alguns lugares e há muitas enchentes em outros. As águas estão se acomodando, levando em conta a futura posição do planeta. Porque o planeta também está se ajustando, o planeta pode até ter uma inclinação de eixo, e as águas estão já se preparando para a nova conjuntura planetária. E estas águas que estão na superfície provavelmente irão para grandes profundidades, para serem regeneradas, porque o homem contaminou toda a água. Então esta água que está na superfície terá que ser toda regenerada. Então esta água desaparecerá, irá para profundezas onde ela terá que ser regenerada. E outra água surgirá. E as características desta outra água, nós sabemos que serão características adequadas para os corpos que nós teremos no futuro. Será uma água mais adequada para corpos físicos mais sutis. E segundo previsões, esta futura água, esta água que emergirá, esta água que está preparada para emergir, esta água terá não só poderes curativos, como esta água atual tem, mas também terá poderes alimentícios. De forma que isto, para a superfície da Terra, é uma novidade. Que a água alimente é uma novidade. Mas isto vai acontecer. Então nós temos que entrar em relacionamento com essas novas etapas da Terra
e com esses movimentos. É isto que o catavento está querendo nos dizer. Uma pessoa teve a impressão que batidas de carro e quedas de pessoas, tombos, etc., são reflexos de choques mentais no ambiente. Muito interessante isto. Então, é como se houvesse uma certa colisão entre corpos mentais em um ambiente. Então, isto começa a gerar tombos, quedas, começa a gerar batida de carros, batidas de veículos, trombadas. Isto é o plano mental do ambiente ou o plano mental que está tumultuado, que não está em ordem. E ele sentiu isto e acha que para não haver tantos choques no plano físico, tantos tombos ou tantos acidentes de carro, se não seria bom que as pessoas trabalhassem a união de metas, de estarem unidas nas metas, em vez de estarem se chocando mentalmente porque não estão de acordo com certas coisas. Isto é natural entre corpos mentais heterogêneos, completamente diferentes, de formações diferentes, de idades diferentes, de raios diferentes. Então é muito normal que corpos mentais não combinem, que corpos mentais estejam em conflito. Eles podem resolver este problema de estar em conflito entre eles tendo a mesma meta. Então, desaparece o interesse pelo mental do outro e os choques mentais, energéticos ou de ideias não serão importantes, porque se todos tiverem a mesma meta, se todos estiverem trabalhando e se todos estiverem concentrados na mesma meta, isto vai fazer com que haja harmonia. E aí os acidentes terminam. Agora, aqui há outras perguntas e notas a respeito de mantras. E esta pessoa encontrou no mantra um grande colaborador nesses momentos, quando começam essas coisas mentais. Esse mantra liberador de forças antagônicas. Esse mantra está na página 35 do caderno de mantras. E uma pessoa pergunta, da mesma forma como nos foi explicado, por que não fazemos jejum aqui? Por que não fazemos trabalhos respiratórios para chegarmos, não é, num certo contato? Toda respiração de forma artificial pode sim nos fazer certos efeitos. Alguns têm que respirar artificialmente para treinar os pulmões, para conseguirem respirar a título de exercícios terapêuticos, não é? Outros fazem um trabalho respiratório para estimular a circulação da energia no próprio ser, etc. O nosso trabalho não é este. O nosso trabalho é de acalmar a nossa mente. O nosso trabalho é de purificar a nossa mente e de termos uma mente tranquila, concentrada. A mente estando tranquila e a mente estando concentrada, isto vai determinar a nossa respiração. Então a nossa respiração não deve ser uma coisa através de exercícios, mas a nossa respiração, o nosso ritmo respiratório, deve ser uma consequência do nosso ritmo interno, da nossa mente. Então nós temos um ritmo interno, temos um ritmo mental, temos uma concentração mental, isto tudo dá um ritmo respiratório. Então a nossa respiração deve ser uma consequência da nossa harmonização. Então, à medida que nós vamos ficando harmonizados, nós não precisamos respirar tantas vezes. À medida que nós vamos nos harmonizando, o ritmo da nossa respiração vai diminuindo. Mas isto não se pode fazer contas, nem cálculos, nem se dar receitas. Em vez de nós respirarmos tantas vezes por minuto,
nós podemos respirar menos vezes por minuto, mas isto não deve ser forçado. Isso deve ser uma consequência do nosso ritmo, da nossa consciência e do funcionamento da nossa mente. Aí, desta forma, o corpo vai ficar sadio com a respiração. Porque se o corpo tem uma respiração forçada, através de um exercício, ele pode ter os seus benefícios provisórios, mas aquilo não é a respiração natural do corpo. O corpo deve respirar segundo o nosso alinhamento, segundo a nossa calma e segundo a nossa harmonia. Então, fazer exercício respiratório aqui seria só para pessoas doentes ou que estão precisando de fazer exercícios para poder respirar, mas não para efeito de nós estarmos evoluindo espiritualmente. E uma pessoa, esta noite, às 2 horas da manhã, viu diante da sua janela uma grande luz numa altura muito baixa e permaneceu ali por algum tempo. Ele não sabe realmente do que se tratava, mas ele percebeu aquela presença e quando ele retornou, após alguns minutos, para ver se ainda estava lá, não estava mais. Estas coisas, estas naves ou estas presenças estão o tempo todo na Terra. E principalmente numa área como esta, a sua presença é permanente. Agora, estas coisas se mostram ou essas coisas se materializam ou nós somos abertos nos nossos sentidos para podermos perceber quando isto é bom para nós, quando isto faz parte de um processo estimulante para nós do ponto de vista espiritual. Então, embora isto aqui seja comum, seja normal, embora haja muitas presenças aqui, isto só se materializa quando há uma necessidade de um contato direto com alguém no plano físico, na parte consciente da pessoa. Porque há pessoas que quando têm esses encontros conscientes, elas passam por uma grande transformação a partir da personalidade. Então, quando está em jogo uma transformação da personalidade, ou quando uma personalidade necessita de um contato consciente com coisas dos outros níveis, então são normais estas aparições aqui. Mas isso não é para todos, porque não é necessário. E se isto fosse público, se isso aparecesse para todos, nós teríamos muitos problemas aqui, como vocês podem imaginar. Teríamos romarias de curiosos, não é? E o trabalho não se poderia mais fazer. E aqueles que não veem, e aqueles que não percebem, e aqueles que não têm essa experiência física destas presenças, é porque o processo deles não necessita disto. Porque cada manifestação física, cada materialização, isto custa muita energia. Então, só se faz uma materialização, só se tem isto na prática, quando é realmente necessário para uma situação ou para as pessoas em geral. E uma pessoa diz que ela compreende o sentido deste monastério, mas que ela gostaria de saber qual é o lugar da procriação humana no mundo. Porque aqui nós não temos a intenção de procriar, não é? Neste monastério, na Figueira. Isto porque a Figueira é um lugar onde as pessoas vêm espontaneamente, porque querem vir para a Figueira. Então são almas que estão coligadas com Figueira. E ninguém vem aqui trazido por outros. As pessoas vêm aqui porque querem vir aqui. Se aqui houvesse procriação, a Figueira ia ficar desvirtuada, porque nós não sabemos quem vai nascer, nós não sabemos se aquele que vai nascer tem algo a ver com a Figueira. Então haveria aqui uma infiltração de seres que não tem nada a ver com a proposta. Porque se aqui houvesse procriação, nós teríamos que nos responsabilizar por estes nascidos aqui. E nós não sabemos quem vai nascer, nós não sabemos se quem vai nascer vai fazer este caminho. Compreende? Porque aqui não se pode procriar. Então nós temos que ter clareza sobre estas coisas. Temos que ter clareza, porque senão o trabalho muda, o trabalho vira uma comunidade, onde as pessoas vivem juntas o quanto tem que viver, depois cada uma vai seguir o seu caminho.
Isto não é a proposta aqui. Nesta etapa da evolução humana, nós não sabemos quem vai nascer. Então os pais, conscientemente, não sabem quem eles estão trazendo. Quando houver uma consciência a respeito disso, quando houver um contato consciente entre os pais e quem deve nascer, aí provavelmente num trabalho como este se poderia ter procriação. Porque aí não iríamos ter pessoas estranhas a uma certa altura, que iriam desvirtuar o trabalho, ou queriam transformar o trabalho numa outra coisa adequada para eles. Está claro isto? Então é preciso clareza nestas coisas, para a gente saber por que certas coisas são propostas. E o lugar da procriação no mundo, isto não está muito claro para a humanidade. Porque para haver uma procriação qualitativa, seriam poucos a estarem procriando. Se todos procriam, acaba nisto que vocês estão vendo. Para haver uma procriação qualitativa, para que a encarnação sobre a Terra seja realmente uma oportunidade, seria preciso que a procriação fosse controlada, que a procriação fosse consciente, porque aí entrariam em linhas as almas mais conscientes. E do jeito que está, qualquer alma pode encarnar na Terra com tantos canais abertos. E o resultado vocês estão vendo. Almas que não completaram a sua aprendizagem fora do corpo, almas que não ficaram o suficiente no espaço para aprenderem, para se purificarem, para estudarem, porque fora do corpo também se estuda, se progride, se é assistido, como vocês sabem. Então, com uma procriação controlada, com uma procriação de qualidade, então nós teríamos uma humanidade bem melhor. E as almas que precisassem ficar mais tempo fora do corpo ficariam, o que não acontece agora. Hoje, praticamente qualquer alma que tenha sede de matéria consegue encarnar. E isto traz uma humanidade como se está vendo.